Mas a Erika Hilton, se você for pensar bem, ela agora assumiu lá, como é que chama? Defesa das Mulheres, né? A Comissão de Defesa das Mulheres. Ela é o maior membro dessa comissão. Sem dúvida. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer algo inédito. Nunca antes na história desse canal eu divulguei nenhuma mensagem privada que alguém me mandou, até porque quem faz esse tipo de coisa não são pessoas confiáveis, mas nesse caso aqui é diferente. Adivinha quem mandou uma mensagem pra mim recentemente, senhores? Dona Neide, gerente do Gordinhas Night Club. E ela me mandar essa mensagem, eu achei uma coincidência muito grande, porque recentemente eu fiz um vídeo aí de uma profissional, onde ela conta durante uma entrevista que já chegou a atender 15 clientes em um único dia. Eu até cheguei a dizer que no primeiro momento, esse número é impressionante. Como assim que a pessoa conseguiu dar conta de todos esses caras, mantendo sempre o mesmo padrão de qualidade? Será que essa profissional dedicada consegue atender o último cliente do dia com a mesma maestria e disposição que ela atendeu o primeiro? Foi exatamente esse o tema do vídeo anterior. Inclusive recomendo que, se você ainda não assistiu, vou até deixar o link aí nos comentários fixados. E resumidamente, o que essa profissional fala é que ela conseguiu atender sim esses 15 clientes, porque a maioria deles consegue dar apenas 2 sanfonadas e o forró já acaba. E aí é fácil. Se essa profissional quiser, ela ainda consegue atender bem mais do que 15 clientes. E se a gente for ver certinho, isso significa que estamos sendo enganados, senhores, porque se o atendimento é cobrado pelo tempo que o cliente fica ali castigando amorosamente, se ele contratou a profissional por meia hora e só conseguiu desempenhar o papel dele por 5 minutos, ele tem o direito de exigir pelo menos parte do seu dinheiro de volta. Ou senão o cliente pode exigir que a profissional se mantenha lá no quarto durante as meia hora, nem que não for para fazer nada. Já que o cliente não conseguiu fazer nenhum mínimo, a profissional dedicada poderia cantar no microfone dele fazendo uma massagem nas ovas para ver se o negócio funciona, mas esse negócio do atendimento só durar o tempo que o cliente consegue se controlar não me parece nada justo. E é exatamente aí onde entra a Dona Neide, gerente do Gordinhas Night Club, que eu disse no começo do vídeo. Eu já falei em outras oportunidades que tô parando de frequentar esse ambiente porque, além do gasto financeiro, nem sempre o atendimento é bom e em praticamente 100% das vezes eu me arrependo de ter ido. Mas como não adianta ficar chorando pelo leite derramado e como agora mais recentemente houve um reajuste no preço, eu simplesmente resolvi parar de ir, já não tava bom antes. Aí a Dona Neide vai lá e aumenta o preço ainda. Agora lá no estabelecimento só oferece serviço de 1 hora por R$200 e tá de brincadeira? Quem que aguenta ficar castigando amorosamente uma pessoa durante 1 hora? Talvez quando eu tava um pouco mais jovem até conseguia desempenhar um pouco melhor, talvez já cheguei até a ficar 1 hora consecutiva dando o melhor de mim, mas posso afirmar que isso foram raríssimas vezes e eu acho que isso acontece com boa parte dos homens. É por isso que talvez Neide resolveu repensar essa política de preços do Desgostosas Night Club e adivinha o que aconteceu, senhores? Foi exatamente o que eu disse no início do vídeo. Neide, braço de Merendovski, resolveu me mandar um áudio de forma humilde. Você vai perceber que ela fala até meio baixo, parece que tem um cara na jogada ali no fundo falando alguma coisa, mas basicamente ela tá me pedindo pra voltar, senhores. É exatamente isso. Parece que estão sentindo falta da fera enjaulada. E é isso mesmo. Quem disse que não tem nenhuma senhora mandando mensagem pra mim com interesses em salsichantes agora, senhores? Chupa Brasil. Geralmente as pessoas que não gostam do canal comentam que eu não passo de um fracassado que nunca consegui me dar bem na parte dos relacionamentos. E apesar que sim, isso resume bem a minha vida amorosa, mas quem que é o fracassado agora? Tá certo que eu acho que ela só mandou essa mensagem porque é fim de mês e o movimento deve estar fraco, mas que sentiram a minha falta, sentiram. Já fazem anos que eu frequento aquele lugar. Perdi as contas de quanto dinheiro já perdi pra Dona Neide e agora ela vem humildemente, como eu disse, me pedir pra voltar e não foi só isso não. Que ela disse que aquele negócio de R$200 1 hora, na verdade era uma grande brincadeira e ela tava zoando. Pode vir que pra você eu continuo fazendo o mesmo preço. E será que ela fez isso só porque eu ia lá direto e parei? Ou é porque eu sempre tive um desempenho impressionante e as profissionais lá estão sentindo falta? Eu creio que talvez não seja exatamente isso, porque como são vários clientes e eu também não consigo ser a fera enjaulada toda vez, inclusive já teve até vez que eu paguei por um atendimento e não consegui fazer nada por causa da mochiba, e é exatamente isso que me faz pensar que Neide, braço de Merendovski, me mandou uma
mensagem porque nós já tivemos um lance, senhores. Eu já até falei sobre isso em um vídeo que eu fiz há um tempo atrás. Foi numa oportunidade onde eu, de forma equivocada, eu não tinha nada que ter ido no Desgostosas nesse dia, mas enfim, eu lembro que foi num final de semana que eu tava com uma certa insônia e suavemente embriagado. E diante disso, eu pensei, vou no Gordinhas Night Club. Tá certo que já são 3 horas da manhã e eu só vou ficar com a rebarba, mas se tiver alguma profissional que ainda esteja acordada e à disposição, é dentro. E nesse dia, chegando lá, toquei a campainha. Quem que foi que me atendeu, senhores? Dona Neide, com um vestido vermelho extremamente apelativo. Eu expliquei pra ela a situação, já tava devidamente dopado, o Herbert Richa já tava latejando, porque esse dia sim, eu tava com o modo fera enjaulada ativado e eu gostaria de saber quem tá à disposição aí, que eu vou mostrar quem é que manda. E Dona Neide, percebendo a minha necessidade e também provavelmente depois de já ter notado que eu tava suavemente embriagado, disse que não tinha nenhuma disponível naquele momento, mas qualquer coisa tinha ela. Ela, que é uma senhora que tá ali entre os seus 55 e 60 anos, uma experiência simplesmente maravilhosa no ramo do ensalsichamento, disse que ou era aquilo ou nada. E eu pensei, poxa, mas até a Dona Neide entrou nos negócios? Eu pensei que ela só gerenciava. A partir daquele momento, eu comecei a olhar para ela com outros olhos, já considerando essa hipótese, e para não ser deselegante, passar qualquer tipo de impressão ruim à Dona Neide, eu falei, tudo bem, você venceu. Em menos de 1 minuto de conversa, eu já fui facilmente convencido que se não tem outra coisa, vai Dona Neide mesmo. Mas antes de falar como que foi o atendimento dela, eu finalmente vou colocar os áudios. Reparem no tom de voz da Dona Neide, fumante, desde o tempo que eu nem era nascido ainda, mas preocupada com os clientes que pararam de frequentar o Gordinhas Night Club. Eu acho que ela percebeu que esse negócio de aumentar o valor não foi uma boa estratégia, levando em conta o momento socioeconômico que nós estamos passando, e ela, diante dessa situação, me mandou esse áudio aí que os senhores vão ouvir agora. Achei bem difícil quem trabalha com meia hora, a promoção é 75 agora. A de 15 a 20 minutos, entendeu? É a casa da rapidinha nossa. Se quiser fazer uma meia hora, a menina também faz por 100 pila. Você viu aí que primeiro ela falou da promoção, que é R$ 75, o que dá direito ao cara de 15 a 20 minutos de entretenimento, e eu nem respondi. Tá de brincadeira? Eu lá sou homem de gastar R$ 75 por 15 minutos? E logo depois ela já mandou essa outra mensagem falando que se quiser dá pra fazer R$ 100 meia hora. Ou seja, Dona Neide arregou. Ela viu que tava pedindo acima da FIP, por mais que as profissionais são dedicadas, a maioria consegue desempenhar sim as suas funções, mas não justifica aumentar o valor, principalmente sabendo que não é todo mundo que aguenta ficar 1 hora, e R$ 200 é muito dinheiro. E quanto àquele negócio que eu tava falando do lance amoroso que eu tive com a Dona Neide, eu não quero falar muito, até porque, como diz o professor Chapeleta, o homem cavalheiro nunca se lembra dos detalhes sórdidos, mas eu posso afirmar aos senhores que não compensou. Não foi muito legal, as microexpressões faciais que ela fazia não foram do meu agrado, e fora a questão da barbela. Mas como o culpado de tudo isso foi eu, que contratei os serviços dela no meio da madrugada, então eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou da humildade da Dona Neide, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Chagas Masters Neide, homens desavisados que vão na casa de massagem em plena madrugada, achando que vão chegar lá e encontrar a deusa da beleza absoluta à disposição dele para ter uma louca noite de amor, mas infelizmente a maioria das vezes a única coisa que tem lá é a Dona Neide balançando o desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!